Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Hoje nós vamos bater um papo sobre a evolução da tecnologia empregada no campo com a nova picape Nissan Frontier. A picape desenhada para fazer mais. É giro alto no campo. Mais do que tech, pop e tudo, o agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira. O segmento vem ganhando ainda mais destaque e a protagonista deste episódio é a nova Nissan Frontier, que está transformando o mercado com sua tecnologia. Seu uso promove ganhos em escala dentro e fora do campo, em aventuras nas estradas com geografias sinuosas e acidentadas ou no cotidiano das grandes cidades. Seu propósito se baseia em entregar estilo, força e conforto com uma tecnologia de ponta e designer aprimorado, auxiliando o produtor rural, os jovens sucessores, os colaboradores do mundo agro que utilizam a picape pelos campos produtores deste Brasil. No episódio de hoje, vamos viajar por fora e pelo interior desta picape e conhecer com detalhes as melhorias e a evolução da tecnologia empregada na nova Nissan Frontier, que é sucesso em todos os 4 cantos do país. É o que vamos ver agora, então. Chegou a nova Nissan Frontier. A picape japonesa que combina força e estilo. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. O convidado é Ricardo Abbe, gerente sênior de engenharia e desenvolvimento de produtos. Ricardo é responsável pela área de desenvolvimento de produto da Nissan do Brasil e da Nissan América do Sul. Com mais de 20 anos de experiência na indústria automotiva, está na Nissan desde 2003, na área de engenharia de desenvolvimento de produto, vindo da Renault. Trabalhou no desenvolvimento dos 2 primeiros produtos fabricados pela Nissan no Brasil no início dos anos 2000, a picape Frontier e a SUV Xterra. Formado em engenharia mecânica pela PUC do Paraná, possui MBA em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao podcast AgroTalk. Olá, Ângela. Olá a todos, produtores rurais, e todos do agronegócio, É um prazer estar aqui para participar e falar um pouco sobre o nosso produto, que se adequa muito bem, ao uso, de todos. Ricardo, é muito bacana te receber aqui, porque os produtores eles ficam curiosos para entender um pouco mais sobre essa robustez, da nova picape Nissan Frontier, porque ela suporta esse tranco do dia a dia, A gente sabe que algumas características elas são essenciais para o produtor não ficar na mão no meio de uma fazenda ou mesmo em alguma estrada, em direção à cidade ou visitando os longos hectares de produção. A Nissan hoje ela é reconhecida por entregar veículos de qualidade, estilo, com alto nível de potência e conforto. Então, por isso, ela busca empregar as melhores tecnologias a cada nova versão da picape Nissan Frontier. No último episódio que eu gravei aqui, já está disponível, inclusive, nas plataformas de streaming e no YouTube do AgroTalk, a gente retratou o novo visual da nova Nissan Frontier e as 6 versões que estão disponíveis no mercado. Hoje, esse nosso bate-papo aqui vai detalhar, então, todas as características tecnológicas que essa nova picape recebeu e que está fazendo um sucesso danado pelo Brasil. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre as características externas que a nova Nissan Frontier recebeu e o segredo desse conforto que está, é claro, associado à suspensão da picape. Fala um pouco para a gente, detalha um pouco aí sobre a caçamba, o para-choque, esses eixos, a suspensão e toda essa tecnologia empregada de forma geral.
Tá bom. Ok, Ângela, vou explicar um pouquinho sobre a parte externa do veículo, né? Então, hoje, né, ela tem um design bem agressivo, né, super moderno, mas ele não é só moderno, né? Ele é funcional, né? Por exemplo, a parte de faróis dela, né? Então, ela recebeu uma melhoria, né, em até 30%, né? São faróis de LED. Então, ela tem uma iluminação a 30% em farol alto, vamos dizer assim, em torno de 20% no farol baixo, né? Tudo isso para dar uma maior segurança, né? Todos, né, dirigem muito, né, muito tempo e muitas vezes em estradas, vamos dizer assim, escuras. Então, toda essa parte de iluminação entrega uma maior segurança, né? Então, também, né, algumas versões, né, ela possui, né, pneu all-terrain, né, que facilita, né, esse uso off-road, né, e que vai dar maior segurança, conforto, né, e estabilidade em todas as condições de uso, né. Falando um pouco sobre a caçamba, então ela teve um aumento da caçamba, então ela é uma das maiores do segmento, né, e com tudo isso facilita muito o acesso dela. Também instalamos novos ganchos, né, para fixação das cargas que vocês utilizam, e são ganchos que são rebatíveis, né, na posição superior, que facilita muito, né, a fixação de cargas, né, para entregar uma maior, vamos dizer assim, segurança e que elas não se movimentem, né, nesse uso do dia a dia, nas condições de terra, né, mesmo nas condições de cidade hoje, vamos dizer, com ruas esburacadas, ela precisa de algumas tecnologias ou melhorias, né, para facilitar esse dia a dia. A tampa da caçamba também foi uma melhoria que foi feita, então ela reduziu a metade do peso, né? Então, no dia a dia, todos vocês têm que abrir e fechar. Então, a Nissan trabalhou com uns eixos de torção para facilitar essa abertura que se torne mais leve e mais fácil no dia a dia de uso. Falando um pouco da suspensão, então, a gente sempre trabalha na suspensão, então fizemos algumas melhorias para entregar sempre maior conforto, que é uma das mais confortáveis do segmento. Ela tem a suspensão multilink, né? E essa suspensão te dá um maior conforto no dia a dia, nessas estradas ruins, e também muita segurança, focando em estabilidade também, né? Também o eixo traseiro possui o sistema de diferencial traseiro, né? Bloqueio de diferencial traseiro agora, que entrega, né, maior capacidade de off-road também, né? Então, vamos dizer assim, foi tudo pensado nessa parte exterior, parte de suspensão, para melhorar toda a parte de segurança, conforto e reduzir o estresse do dia a dia. Para chegar nessa construção toda, Ricardo, eu fico aqui imaginando que é curioso a gente entender um pouco como que é o trabalho de vocês nesta construção para chegar num designer assim tão arrojado e inovador. Quanto tempo que leva esse processo com os profissionais da Nissan para construir toda essa tecnologia, toda essa melhoria? Eu acho que é um trabalho que a gente nunca para, né? Então a gente lança um produto novo, já está pensando nas melhorias que a gente pode fazer, né? Então, vamos dizer assim, com o uso do dia a dia dos nossos clientes, a gente recebe esse retorno, né? E vai fazer essas modificações. Caso as modificações sejam menores, a gente faz muito rápido, né? A gente fala essas mudanças de ano a ano para realizar essas melhorias. Ou caso seja uma parte mais de concepção do produto, né? Então é uma coisa que demora um pouco mais, mas a gente sempre está observando, testando, avaliando, falando diretamente com os usuários para fazer toda essa melhoria. Então, vamos dizer assim, tem melhorias rápidas, que pode ser em torno de um ano ou menos, ou melhorias maiores que podem levar mais tempo, Ângelo. Bacana. Vamos viajar agora, então, para o interior dessa nova Nissan Frontier, porque eu quero saber um pouco mais sobre essa tecnologia embarcada e essas melhorias que imprimem aí mais conforto e segurança
para picape. Então, detalhe, aliás, um pouco para a gente, alguns itens, né? Eu quero saber sobre os itens que são no interior aí dessa nova picape. Vamos começar pelo alerta avançado de colisão frontal? Sim, então ela possui toda essa parte de segurança, né, então, incluímos vários equipamentos de segurança para dar maior tranquilidade, né, Uhum. no dia a dia do uso, né, dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Então falando um pouco de alerta, esse alerta de colisão, frontal com frenagem, né, de emergência, caso seja necessário. Ele utiliza a tecnologia de uma câmera que fica no meio do para-brisa, na parte superior, e um radar na frente, também na grade dianteira do veículo. Então, ela monitora, né, os veículos à frente, né, até 2 veículos à frente, ela consegue monitorar. E caso eles reduzam a velocidade, o sistema primeiro vai alertar o motorista. Caso não seja, não tenha nenhuma ação do motorista, ele vai começar a frear parcialmente até uma frenagem total, né? Com o objetivo realmente de evitar qualquer acidente, dando maior segurança ao motorista e aos ocupantes do veículo. Nossa, que bacana. Então, ele antecipa para o motorista, né, esse assistente inteligente de frenagem. Uhum. Isso. E você tem todas essas informações no painel, né, Ângela, como você falou, Uhum. né, o painel é totalmente interativo, né, então ele possui, quando ele está freando, iniciando a frenagem ou quando tem esse primeiro alerta, o painel do veículo vai estar mostrando na hora, na real, vamos dizer assim, numa situação real, né, vamos dizer assim, na hora, Uhum. o que o sistema está atuando para proteger, né, ou evitar um acidente. Uma coisa que a gente lembra muito quando a gente está na estrada e a gente está dirigindo é a questão do ponto cego, Ricardo. Uhum. Nessa picape também tem um sistema de alerta de ponto cego para o Uhum. motorista? Sim, sim, ela possui o alerta de ponto cego, então ela possui, né, 2 radares no para-choque traseiro, cada um localizado num lado do para-choque, tá? Então ela Uhum. vai identificar os veículos que estão vindo, né, vamos dizer assim, naquele ponto cego do veículo. Até mesmo hoje, né, no Brasil tem muitas motos que passam naquele corredor, Sim. então ele vai estar alertando não somente veículos, né, como também algum outro, né, uma moto que esteja se aproximando muito rápido, né? Então, esse sistema também é muito importante e utiliza essas tecnologias de radares traseiro para informar essa proximidade ou o risco, né, de algum veículo estar se aproximando sem que o motorista perceba. Sim. E essa tecnologia também entra numa outra aplicabilidade que vocês colocaram dentro dessas melhorias, que é a detecção de objetos em movimento, o AVM. Sim, uhum. Hoje a gente chama de AVM, né? Então a gente Uhum. possui o sistema de câmera 360 graus, né? Então ela é composta de 4 câmeras, né? Uma na parte frontal, duas, uma em cada retrovisor e uma na parte traseira. Então você consegue ver totalmente o periférico do veículo, né? Então a MOD ele detecta objetos em movimento, né? A câmera ela detecta, por exemplo, a passagem de um pet, né, de um animal, ou mesmo Uhum. no uso do agro, né, pode estar passando algum uma pessoa, ou mesmo algum cavalo, vamos dizer assim, atrás do Uhum. veículo, e ele vai estar detectando esse movimento e dando um alerta sonoro e visual na câmera que ele detectou esse movimento, ou esse risco eminente. Outro ponto importante quando a gente está na estrada, visitando uma fazenda e outra, a gente pega estradas asfaltadas, outras de terra, e geralmente à noite, a gente, quando percorre essas estradas, a gente também enfrenta ali alguns animais passando pela pista, né? À noite a gente precisa usar os faróis. Essa nova picape também ganhou uma característica especial de assistente de altura e de intensidade dos faróis e um alerta inteligente de mudança de faixa?
Isso. Então, também, Ângela, então ela Uhum, detecta, né? Então você pode estar utilizando, por exemplo, todo o tempo o farol alto, né? uhum, Então, com essa mesma câmera, essa tecnologia de câmera que detecta, né, o veículo na frente, ela vai detectar a luz que está vindo, né, no lado oposto. E com isso vai baixar automaticamente o farol, né? E passando esse veículo, né, para não atrapalhar ele, ele vai voltar ao farol alto. Então, quer dizer, você sempre vai ter uma iluminação, né? Não só pelos faróis, como eu falei, da eficiência maior, mas também com esse sistema automático. E ele também possui o detector de faixas, utilizando uhum. também a tecnologia da câmera dianteira. Então, ele detecta as faixas caso você se aproxime involuntariamente, quer dizer, sem você dar o sinal, ele vai te dar um alerta sonoro, né? E também vai estar, caso você não atue, ele vai puxar o veículo, né? Vai frear, vamos dizer assim, as rodas do lado oposto para colocar o veículo, né, na posição correta e dando maior segurança. Claro que caso você dê o sinal, né, de mudança de faixa, ele não vai ficar atuando porque é um movimento voluntário que você está fazendo, né? Você intencionalmente vai estar trocando de faixa. Sim. O Brasil, ele é cheio de características diferenciadas de terreno, Hum, geograficamente falando, né? A gente encontra terrenos com alto declive, baixo declive, com muitas rampas. O produtor rural enfrenta hoje pelo país, dependendo do estado que ele está, muitos hectares com geograficamente modelos diferentes, né? hum, E aí eu queria saber com relação ao sistema de auxílio de partida em rampa, que também foi uma melhoria aí do seu departamento de produtos que foi inserido nessa nova picape. Conta um pouco para a gente sobre essas uhum. características. Sim, Angela, não só hoje, né, no uso rural, como Uhum. também nas cidades, né? O Brasil, né, principalmente próximo da costa, possui muitas subidas, né, e subidas Sim, bem íngremes, né? Então, ou mesmo que muitas garagens hoje são subsolo, né? Então, sim. assim, vamos dizer assim, tanto para esse uso off-road também, ou nas condições do uso do dia a dia, tem o auxílio de partida em rampa, né? Então, com o objetivo de segurar o veículo alguns segundos até que você acelere ele para que ele não retorne e você não sinta aquela sensação de insegurança. Né? E como você Uhum. falou, isso é muito comum no dia a dia em muitas condições, tanto no uso do fazendeiro, como também nas cidades do dia a dia. Exatamente. E também existe esse controle para a descida, ô Ricardo? Isso. Então, esse controle de descida já seria mais um uso, né, off-road, né? Como a gente está falando, uma situação de uma descida bem íngreme, então você aciona esse sistema de descida que vai controlar a velocidade do veículo nessa descida, para entregar sempre a maior segurança e, consequentemente, o controle, né, do veículo ao motorista. E sobre o LSD, que é o bloqueio mecânico do diferencial traseiro como Uhum. limitador. Explica um pouco para a gente como que isso Uhum. funciona. Tá, então, vamos dizer assim, numa situação de off-road mais severo, né? Uhum, Então, com essas chuvas que tem dado, né, no dia a dia, então muitas vezes você passa numa situações extremas de off-road, né? Então, você tem o sistema 4x4, né? E caso uhum. você passe numa situação muito mais severa ou que você pense num risco, você aciona esse controle de diferencial traseiro, né? Então, um bloqueio de diferencial traseiro. Então, você acionando ela, ela vai manter sempre a maior força possível e maior tração no eixo traseiro, né? E para evitar, né, um risco de atolamento, né? E você sempre está na melhor situação de segurança, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, utilizando toda a estrutura, né, a tecnologia do veículo para passar os obstáculos de uma forma mais segura. Sim. Imagino também que se ele estiver percorrendo uma estrada e teve um deslizamento de terra, né, que a pista ficou cheia de detritos, né, ele Uhum. também precisa usar um controle eletrônico de frenagem. Sim,
Sim, realmente toda essa parte de frenagem, esses Uhum, controles, né, de frenagem, realmente toda essa parte de frenagem, esses uhum. controles, né, de frenagem, ele vai auxiliar em todas essas condições, né, como eu falei, né, caso tenha um obstáculo na frente, né, ele vai começar a atuar e alertar o motorista até uma frenagem total do veículo. Ricardo, a picape, eu andei, né, pesquisando a respeito dela, tive a oportunidade de conhecer o modelo da nova Nissan Frontier na Feira Grishow desse ano, de 2022, e eu vi que ela possui 4 modos de condução, né? E no console, ali naquele console Uhum, central, próximo à alavanca de câmbio, a uhum, picape ela possui um seletor que permite ao condutor escolher o mais adequado para ele no momento. uhum. Explica para a gente sobre essas indicações de modalidade. Tá. Falando um pouquinho desses 4 controles, né, então como você falou, né, Angela, é muito fácil acionar, né, ele vai estar Uhum. é um botão diretamente ali no console central que você aciona de uma maneira bem direta, rápida, né, sem ter que ficar acessando muitos comandos. Então ele possui 4 funções. O primeiro é o standard, que é para o dia a dia, né, então você tem uma performance adequada para o dia a dia e também, né, você tem um melhor consumo de combustível. Então, seria o caso do uso dia a dia. Tem a função Sport, né, que chamamos também, então ela vai mudar as características da caminhonete. Então, vamos dizer assim, ela vai trocar as marchas, né? Ela possui hoje um câmbio de 7 marchas automático, né? E ela vai trocar a marcha numa situação de rotação um pouco mais alta. Por quê? Porque ela vai te entregar uma melhor dirigibilidade e melhor resposta, né? Por exemplo, no caso de uma ultrapassagem, né? Então ela já vai aumentar a rotação, você vai acelerar e ela vai continuar acelerando e fazer uma troca com rotações mais altas. Também tem o sistema off-road, que tem um uso similar, dependendo do terreno que você vem utilizando o veículo, ela interpreta de como está trabalhando e qual seria, né, a força que ela tem que entregar para dar maior segurança, né, e confiança nesse uso off-road. E a última seria quando você tem reboque, né? Então, vamos dizer assim, ele muda as características do veículo quando você está puxando uma carga extra atrás. Então, ele vai detectar algum movimento, o movimento do reboque, tá? Com o sistema de controle de estabilidade do veículo, né? E vai frear as rodas para controlar o reboque, com o objetivo de evitar qualquer risco, né? Como eu falei, o veículo tem tecnologias, né, de segurança e a Nissan não pensa só nele, né? Pensa no uso do produtor rural que pode estar puxando, né, uma carga extra num carrinho, né? E também com o objetivo de entregar essa segurança nessa condição especial. Bacana. Ricardo, você falou tanta coisa bacana, né, dessa construção desses produtos, né, desses diferenciais dentro e fora da nova picape Nissan Frontier, e eu fico aqui me perguntando, né, como que você e a sua equipe se inspiram, né, para trazer essa inovação, esse conforto, esse estilo para o produtor rural, para quem está na praia, para quem gosta de off-road, né, de desafiar aí alguns lugares mais inóspitos, né, por esse país, geograficamente falando. Como que você e a sua equipe se inspiram no dia a dia? Então, primeiro todos sabem, né, que o brasileiro, né, a parte de estilo, né, a parte de aparência é muito importante, né? Então, a Nissan, né, tem que trabalhar com estilo, mas que tenha uma função, né? Como eu falei, no caso dos faróis, né, ele está muito mais bonito, né? Mas também ele tem a parte de funcionalidade do dia a dia. Então, como que a gente trabalha, né? Então, o nosso dia a dia é, como eu falei, a gente trabalha, finaliza o lançamento de um produto, apresenta muitas vezes para os jornalistas, para os clientes, para as concessionárias, e depois a gente quer entender
como que vai ser essa percepção depois do lançamento. Então é sempre uma melhoria contínua. A gente mantém em contato com as concessionárias. Nas próximas semanas a gente vai estar visitando algumas regiões do Brasil para verificar se o uso da picape ou se as tecnologias que a gente instalou, ela se adequa à condição do dia a dia, né? Por exemplo, a gente valida todas essas tecnologias para que elas sejam funcionais, né? Então, assim, não são tecnologias que a gente fala, tem essa função. Não, tem essa função, mas quais as condições o nosso cliente vai usar? Quais os benefícios para eles? São tecnologias, com certeza, que são funcionais e com o objetivo de dar sempre maior segurança e tranquilidade para todos. E eu imagino também que essa inspiração venha um pouquinho também das condições climáticas, porque o produtor rural, quando ele viaja pelas estradas e pelo campo, ou o pessoal que está na praia, ou off-road, ele lida com algumas condições climáticas até extremas, né? Isso também é levado em consideração na construção de um novo produto. Sim, sim, Angela, isso é uma coisa bem interessante, né? Então, nós mantemos contato com a engenharia do mundo inteiro da Nissan e a gente verifica todas essas condições climáticas, esses usos extremos que tem, né? Temperaturas altas, chuva, neve, né? E umidade. Então, a gente sempre está pesquisando tudo isso, né, Angela? Então, cada país tem uma necessidade e a gente sempre pesquisa tudo isso para entregar o melhor produto, né, em cada situação. E como você falou, essas características hoje de clima vêm mudando muito, né? Sim. Então a caminhonete ela pode ser útil, né? Não somente, né, numa fazenda, no agronegócio, e muitas vezes até em cidades, estradas, né? Ela pode estar entregando segurança, né? Robustez, né? E em todas essas situações. Com certeza. Inclusive, esses dias eu vi uma cena muito atípica para o Brasil, né, no sul de Minas, quando teve uma chuva de granizo, foi uma granizada total que cobriu, né, as pistas de branco. Quando você olhava para aquele cenário, parecia que você estava no Canadá, né? Então eu fico imaginando hoje aí quem está pilotando a picape dessa nova Nissan Frontier e se depara com um evento extremo como esse, como ele vai poder usar essas funcionalidades, né, hoje ali compostas dentro da picape. Então, realmente o clima tem que ser levado aí em consideração, viu, Ricardo? Não, com certeza, Angela. A gente sempre tem que estar respeitando, né? E muitas vezes o tempo, né, é imprevisível, né? Então, Sim, você tendo um veículo com essas características, você tem muita tranquilidade e segurança. sim, com certeza, muita segurança. Bem, a gente está chegando aqui ao final desse podcast, mas eu não posso deixar de te perguntar, né, quais são os principais diferenciais dessa nova Nissan Frontier que nenhuma outra picape possui. Você, como engenharia de produto, vai contar para mim aí quais são esses diferenciais. Então, eu acho essa parte de powertrain, eu acho que ela é um diferencial nosso, a parte de motor e transmissão, né? Como eu falei, a gente tem um motor a biturbo, né? Com 2 turbos, um que funciona em baixa rotação, outro em alta, né? Uma transmissão de 7 marchas que vai trabalhar combinado para entregar sempre uma maior performance, né? E um menor consumo de combustível. Então, temos um powertrain super adequado que sempre vai entregar seguranças em todas as condições de uso, né? Como você falou, essa parte toda de tecnologia, essa parte de inovação, né? Toda a parte de sistema de frenagem, sistema de detecção de objetos em ponto cego, toda essa parte de leitura de faixa. Então, ela sempre vai dar maior tranquilidade e segurança. É um menor nível de estresse, né? Hoje a Sim. vida já é muito corrida, tem o dia a dia, né? Então vai entregar sempre uma maior segurança e tranquilidade, e muitas vezes evitando um risco eminente, né? Algum risco de acidente, né? E essa parte funcional, como a gente falou um pouco da caçamba também, né? Então, tanto o sistema de fixação dos ganchos são móveis que se adequam melhor à fixação de carga, aumentamos o tamanho dela com uma das maiores capacidades do segmento e pensando no consumidor também essa tampa muito mais leve, né? Então, Sim. para entregar
melhores condições do dia a dia do uso, né, dos usuários dessa nova Frontier. Realmente, isso é um detalhe muito importante. Se levanta e desce, né, da tampa da caçamba. Hoje em dia, porque é um sobe e desce total, né? É importante que seja mais leve para quem estiver utilizando. Isso. Ricardo, eu E acho gostaria que de mais um detalhe, agradecer. Ângela, acho que faltou essa parte, né, um diferencial bem único dela, a parte de suspensão traseira, né, dela, que ela tem uma suspensão multilink, né, que com o objetivo sempre, né, de não entregar somente segurança e robustez, que ela entrega, mas também o conforto do dia a dia para o motorista, né, porque são horas e horas, muitos quilômetros, que os usuários de picape utilizam ela e precisam de conforto como um veículo de passeio, né? Sem esquecer toda essa parte de robustez, né? E confiabilidade da suspensão. Tá? Com certeza, porque quando você atravessa estados, né? Porque às vezes tem produtor rural que saiu de uma fazenda e foi para outro estado se dirigir para outra fazenda. Então, são muitos quilômetros, muitas horas dirigindo. Então, esse conforto também interior é necessário para o físico, né? Aguentar todas essas horas dirigindo. Ricardo, eu gostaria de agradecer muito o seu tempo aqui conosco no podcast Agrotal, que espero encontrar com você por vários locais desse Brasil a bordo de uma nova Nissan Frontier, seja dentro dela ou na concessionária, para a gente trocar mais ideias e mais informações sobre engenharia de produtos dentro da nova Nissan Frontier. Muito obrigada aqui pela sua participação. Tá bom, muito obrigado, Ângela, e um abraço a todos. Até a próxima. Chegou a nova Nissan Frontier. A picape japonesa que combina força e estilo. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais.